Amém? Eu tô um pouco gripado, né? Um pouco não, bastante. Mas vou falar um pouco mais suave. Gente, Deus tem falado algo no meu coração. E quando o pastor começou o culto, depois dele cantar o hino, ele falou sobre caminhar com o Espírito Santo. É preciso viver e caminhar no Espírito Santo. E o Senhor, ele tem falado comigo algo sobre andar nos caminhos de Deus. O que significa andar nos caminhos de Deus? E hoje a gente vai falar sobre algumas coisas, características de quem anda com Jesus. Amém? Algumas características de quem anda com Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Provérbios 6, 23. Provérbios capítulo 6, versículo 26. Calma aí, em vez de abrir Provérbios 6, 23, vamos fazer uma pequena mudança. Abra em João 5, versículo 8. João 5, 8. O Senhor é bom. João 5, 8. Que diz assim: Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Você pode tomar o seu assento? Gente, eu quero falar de 6 coisas aqui, 6 características de quem anda com Jesus. A primeira característica é: quem anda com Jesus está vivo. Quem anda com Jesus vive. E esse versículo aqui diz que Jesus deu uma ordem: levanta-se, pegue sua maca e ande. Versículo seguinte: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Vocês podem ver que muitos versículos, muitas passagens, Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai dar uma ordem: ei, levante-se, pegue sua maca e ande. Ou seja, tem uma passagem também que tem uma menina, a menina está morta dentro de casa ou dorme. Jesus chega lá e dá uma ordem, a menina se põe de pé. Todo aquele que anda com Jesus não pode viver em morte. Todo aquele que anda com Jesus não pode viver caído. Ou seja, o Senhor tem uma ordem para cada um de nós: levante-se, toma a tua cama e ande. Então quem anda com Jesus está sob uma ordem, a ordem dele, que é para levantar e andar. Então quem anda com Jesus, quem está em Jesus, a gente entende que não fica parado.
Quem está com Jesus não fica parado vendo a vida passar diante dos seus olhos como se tudo tivesse acabado. Mas quem vive com Jesus, ainda há esperança. Quem vive com Jesus, está sobre uma palavra. O que o pastor falou, Pedro, vem até mim. Pode ter, o chão pode ser água, mas se Jesus falou para você ir andar, é para você andar. Se Jesus falou para você levantar, minha perna está atrofiada, levante-se, porque Ele tem vida para lançar sobre cada um de nós. Então a primeira característica é, quem está com Jesus está vivo. Se você está andando é porque você foi alvo do milagre de Jesus. Se você tem perna e se você pode se locomover, andar, é porque todos nós fomos alvos dos milagres de Jesus, amém? Se você está de pé, é porque Jesus fez com que você estivesse de pé. Se você está respirando, é porque Jesus mantém o fôlego em você. Segunda característica, quem anda com Jesus tem uma referência. Vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6, vai dizer que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ou seja, Jesus aqui se coloca num lugar de referência. A palavra está dizendo que Jesus é o modelo na qual deve ser seguido. É como se... Vamos parabolar um pouquinho aqui, pegar uma parábola. Vamos supor que você está indo para um sítio. Estamos indo para um retiro, para um sítio. Só que você não conhece o caminho. A pessoa que está no carro da frente conhece o caminho. O que você tem que fazer? Você tem que seguir a pessoa que conhece o caminho. Se você desgrudar os olhos da pessoa, você vai se perder. Ainda mais se a pessoa andar 150 por hora. E seu carro não acompanhar, já era. Mas você tem que se manter focado. Ficar pertinho. Quanto mais perto você se manter da pessoa, menos risco de você se perder dela. Ok? Então estamos numa parábola aqui. O carro da frente conhece o caminho, o de trás não conhece. Você está seguindo. Se ele vai para a direita, você vai fazer o quê? Vai para a direita. Se ele dá a seta para a esquerda, você vai fazer o quê? Dá a seta para a esquerda. Se ele diminui, você diminui. Se ele corre mais um pouco, você corre. Se ele entra para uma rua, você entra também. Se ele desvia de um buraco, você também desviou do buraco. Mas agora, vamos supor que esse carro da frente não exista. E você não sabe como chegar. Você não conhece a estrada. Vai aparecer um buraco na sua frente e você vai cair no buraco. Caiu em outro buraco. Passou no quebra-mola que você não viu, o carro voou. Muitas coisas vão acontecer porque você não conhece o caminho. Quantas coisas já aconteceram com vocês por vocês não conhecerem para onde estão indo? Assim é a nossa vida. Quantas vezes o ser humano quebra a cara, se machuca, se frustra, porque seguiu quem não devia estar seguindo. Porque ouviu quem não devia estar ouvindo. Deu crédito para quem não devia estar dando crédito. Buscou admiração em pessoas que não têm honra nenhuma. Não tem nada o que acrescentar e edificar. E aí, Jesus é esse modelo perfeito de líder, de referência. Ele é o exemplo. Se ele vai, eu tenho que seguir juntinho com ele, porque ele sabe o caminho. Ou melhor, ele é o próprio caminho. Não tem como andar se não tem caminho, gente. Não tem como você passear se não tiver caminho. Então ele, Jesus, é o próprio caminho. Mesmo não tendo chão, Jesus chamou Pedro, porque Jesus era o caminho. Pedro não estava andando sobre a água, Pedro estava andando sobre o caminho, que é Jesus.
E a segunda característica é essa que eu disse: quem anda com Jesus tem uma referência. Você deve olhar para o autor e consumador da sua fé. Terceira característica: quem anda com Jesus tem clareza. Quem anda com Jesus tem clareza, ele não se confunde, ele não... Vamos ver lá, João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Jesus falando: eu sou a luz. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra fala que o homem não tem luz própria. Todos estão na escuridão. E João vai dizer que aquele que anda com Jesus, esse tem luz. Não são como os que andam de noite, aqueles que tropeçam, porque não tem luz própria. Mas Jesus é a luz que clareia o mundo. Jesus é a luz, e essa luz dissipa toda a escuridão, todas as trevas. Eu quero te lembrar da parábola das dracmas. A dracma perdida. Qual foi a primeira coisa que aconteceu naquela casa? Para ter uma arrumação, para ela poder achar o que se havia perdido, teve que ter luz. Aquela mulher trouxe luz à sua casa. Então, para consertarmos o que está errado, o que está desorganizado, quem anda com Jesus vê as coisas de maneira clara. Quem anda com Jesus tem discernimento. Quem anda com Jesus tem entendimento da situação, sabe como reagir, sabe como responder, sabe a hora de se calar, como o pastor falou. Então, quem anda com Jesus, não fica fatigado, não fica desesperado, mas tranquiliza o seu coração diante da dificuldade. Quem anda com Jesus sabe para onde está indo e o que está fazendo, porque Ele é a luz que clareia todo mundo. Quarta característica: quem anda com Jesus tem destino. Quem anda com Jesus tem propósito. João capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quem anda com Jesus tem destino. Aí, eu me lembrei de algo. Eu cheguei a trabalhar por um tempo de Uber. E aí, quem já trabalhou de Uber vai saber o que eu estou falando. Você está com um passageiro no carro. E enquanto você está com o passageiro, toca uma chamada. Beleza. Você aceita a chamada. Então você vai encerrar a corrida que você está. Você já sabe aonde a outra pessoa já está. Então você já se planeja. Pô, esse lugar aqui, não posso parar. Tem guarda. Eu vou parar do outro lado. Esse lugar aqui e tal. Beleza, então você já se planejou. Mas o ruim é quando você está com o passageiro, deixou o passageiro e você fala agora, não tem mais chamada, não tem mais corrida. Você vai ter que fazer o quê? Andar sem destino. E o perigo do Uber é que ele não quer ficar dando voltas e voltas, andar muito para gastar gasolina. Não, tem que economizar. Então você vai ter que parar em algum lugar. E esse parar em algum lugar, amigo, tem hora que você se atrapalha, para num lugar proibido e recebe uma multa. E aí, toca a chamada, e aí você para num lugar de repente, às vezes é assim, você vai sair, do nada veio uma chamada, e você encosta rapidinho. Nesse rapidinho, o guarda vem lá e te multa. Por quê? Não estava planejado. Você estava rodando sem destino. Agora, quando você tem um destino, quando você tem um alvo, um propósito, você já se planeja.
Quando você tem um propósito, um destino, você conhece o ambiente, conhece o lugar, busca fazer o conhecimento. Mas agora, quando você fica andando sem destino, andando sem propósito, você fica refém do próprio destino. Você fica refém do mundo, da sorte, das próprias coisas. Quando você não tem destino nem propósito, você não tem identidade, você não anda com Jesus. Porque todos que andam com Jesus sabem para onde vão e o que tem que fazer. Todos que andam com Jesus, se planejam. Porque maldito é aquele que planeja fazer uma casa e não termina. A palavra diz isso, começa a construção, seja fiel para cumprir, para terminar, se planeje. Mas aí, chega lá, a pessoa entra na rua, todo mundo olha aquela casa não acabada, aquela casa não concluída. Então, um cristão, aquele que anda com Jesus, tem clareza, tem destino, está vivo e tem uma referência. Qual é a outra característica, Breno? Quem anda com Jesus, vamos para a penúltima. Quem anda com Jesus está protegido. Quem anda com Jesus está seguro. Não tem que temer mal algum. Salmos 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quem anda com Jesus está protegido. E só esse lugar tem proteção total. Só esse lugar pode te proteger contra tudo e contra todos. E o incrível dessa palavra, o final dessa palavra, é que ele fala assim, olha, pois tu estás comigo, mas não para por aí. A tua vara e o teu cajado me protegem. O que significa a tua vara e o teu cajado? Vara e cajado são coisas que o pastor usava. São instrumentos que o pastor usava para cuidar das ovelhas. O cajado tem aquela ponta mais arredondada para trazer a ovelha para próximo dele, para manter a ovelha junto com ele, segura, livrar de algum perigo, livrar de algum mal. Vamos andar aqui em rebanho, vou puxar a ovelha. Ou ela está em perigo, alguma coisa assim, puxo ela. E para que serve a vara? A vara tem a ver com correção. Bate na ovelha aqui, correçãozinha, ovelha. A vara tem a ver com a palavra, correção, lei, disciplina. Andar sobre um caminho. Você tem que ter princípios. Deus ama você e por isso Ele te corrige. Então o pastor, ele tem a vara e o cajado na sua mão. Tem horas que ele vai te puxar, mas tem hora que ele vai usar a vara para te disciplinar. E isso é o que vai te proteger. A tua vara e o teu cajado me protegem, ou seja, a tua disciplina me protege. O teu cuidado, o teu consolo me protege, o teu amor me protege, mas a tua correção também me protege. O Senhor não é um pai que não disciplina filhos. O Senhor não é um pai que deixa filhos fazerem o que quiser, porque Ele seria um Deus mau, seria um Deus injusto, porque Deus sabe o fim que vai levar cada coisa. E por Ele saber o fim que aquilo vai levar, Ele disciplina, para colocar no eixo novamente. Então, quem anda com Jesus está protegido. A última característica, quem anda com Jesus, olha, essa aqui é forte, hein? 1 Samuel 17, 39. 1 Samuel 17, 39. Essa aqui. Quem anda com Jesus não copia o andar do outro. Quem anda com Jesus não copia o andar do outro. Por quê? Ele já tem uma referência, irmão. Ele já tem um modelo, ele já tem um exemplo. Não olhe para o andar do outro. 1 Samuel 17, 39. Bota aí para mim.
Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, Davi estava com uma veste, estava carregando algo que não era dele, não era do costume dele, ele não treinou com isso. Ou seja, Davi não andava dessa forma, Davi não andava com isso, Davi andava de um jeito particular dele com Jesus, que Deus ensinou para ele. Então Davi estava andando de uma forma que Davi sabia que era agradável ao Senhor, no seu particular, no seu íntimo. Só que quando ele se encontrou com uma batalha com Saul apresentou novas vestes, uma veste para ele. E aqui eu abro um parêntese: com o que você tem se vestido atualmente? Será que estão apresentando novas vestimentas do Evangelho para você seguir? Será que estão apresentando novas filosofias para você seguir e acreditar? Que vestidos, que roupagem, que armadura espiritual estão apresentando para vocês? E aí Davi olhou para aquilo tudo e falou: ei, eu não estou acostumado a andar com isso. Eu não consigo andar com isso, porque eu não experimentei, eu não estou acostumado. O que Davi fez? Davi tirou a mão da vestimenta que foi lhe apresentada e andou da forma que ele aprendeu com Deus. Voltou a andar da forma que ele aprendeu com Deus. Então eu entendo que, muitos soldados se vestiam iguais. Muitos. Davi pode ser o único com vestimenta diferente, mas eu não tenho que olhar para a multidão. Eu não tenho que olhar para como a maioria está andando para eu andar também. Eu tenho que ter o meu particular, o meu íntimo com Deus, observar as Escrituras, a palavra, e Deus vai dizer como eu devo andar. Os meus líderes vão me ensinar, me discipular como eu devo andar. Agora, eu não posso copiar o andar do outro, porque se você faz isso, você não vai ganhar as batalhas que você tem para enfrentar. Se você copia o andar do outro, você não vai ganhar as batalhas. Você vai ter dificuldade em andar. Você vai ter dificuldade em enfrentar os gigantes que tem na sua vida. Então Davi não copiou o andar de ninguém. Muitos às vezes até olhavam para Davi e falavam: Davi, você é louco, está sem armadura, está sem espada, sem tudo. E aí, Davi? Davi foi lá, pegou as 5 pedrinhas dele, né? Pegou a funda e foi derrotar o gigante. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E detalhe, ele não chamou em nenhum momento o gigante de gigante. Falava incircunciso, esse filisteu. Ou seja, ele sabia que o gigante mesmo estava do lado dele. O gigante mesmo estava do lado do Davi. E ele se dirigia: ei, incircunciso, quem é você para afrontar o Senhor dos Exércitos? Ô, filisteu! E Davi lá pequenininho, na sua humildade, sem armadura. E Golias: você vai lutar com os cães, com isso aí? Não importa se estão menosprezando. Não importa se você parece bobo aos olhos da multidão. Não importa, você está sendo careta. Você é antigo, ultrapassado. Guarde os seus princípios. Guarde a maneira com que você aprendeu a andar, está acostumado a andar com Deus. Guarde os princípios, porque os tempos estão mudando, tudo está mudando, e querem também mudar os princípios. Querem deixar os princípios mais leves, querem deixar os princípios melhor para o seu próprio eu. Mas guarde a palavra do Senhor. Ande como Ele pede para você andar. E não se apoie no andar de ninguém, porque você já tem um exemplo, você já tem uma referência. Você pode se colocar de pé nesse momento? Não vou me alongar muito.
Sabe o que acontece com quem não anda no caminho de Deus? 1 Samuel 8, versículo 3. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Miqueias 4, versículo 5. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. 2 Reis, versículo 21, do 20 ao 22. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos, aos quais seu pai havia cultuado, e inclinou-se diante deles, abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. O final de quem não anda no caminho de Deus, o final de quem não anda no caminho, é perdição, é morte, é escuridão, trevas, cai em buraco, cai em armadilha, cai em tudo, não tem clareza, não tem exemplo, não tem nada, nem muito menos caminho. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, papai, porque a tua palavra diz que o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho. Ah, Deus, e que caminho é esse, Pai? Caminho que produz vida. Deus, não permita que peguemos atalhos, Pai. Livra os atalhos de nossos olhos, da nossa admiração. Não, papai. O Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, o Senhor tinha uma vontade de não passar por isso tudo, mas o Senhor Jesus fez prevalecer a vontade do Pai, o caminho que o Pai tinha, o propósito que o Pai tinha. Pai, que possamos priorizar os teus propósitos acima dos nossos, que possamos priorizar as suas vontades acima das nossas vontades, porque evangelho puro e verdadeiro é renúncia, se não tiver renúncia não é evangelho. Não nos deixa, Pai, manchar o teu evangelho, sujar, papai, não nos deixe, Deus, mas que possamos ser testemunhas fiel daquilo que o Senhor fez, Pai, aqui na terra, daquilo que o Senhor deixou. Encoraja o nosso coração nessa noite, encoraja. Ah, Deus, se estamos andando por caminhos errados, se estamos sem direção, sem clareza, Deus, recalcule a rota, Pai. Ah, Deus, que possamos dar um 180, né? E ir para o caminho certo. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa produzir fruto em nosso coração, porque eu sei que a tua palavra por si só já produz fruto, mas que possamos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos para a sua palavra. Quem anda contigo, Jesus, quem anda contigo, Pai, é bem-aventurado, bem-sucedido, não para os olhos da terra, mas junta tesouro no reino dos céus. Muito obrigado, Pai, pela sua presença nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém?